Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, os assuntos de relevância sobre investimentos e finanças e justamente tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, provocações, perguntas relevantes e te ajudando no seu processo de tomada de decisão. E hoje nós vamos falar com o Fernando Iodice, que é CEO da Consumidor Positivo. Vamos falar um pouquinho sobre o business da empresa e, naturalmente, sobre como entender um pouco melhor esse mercado. Fernando, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu aqui. Vamos falar de coisas boas e difíceis também. Acho que falar um pouquinho também de inadimplência aqui no Brasil. Então vamos lá, tô super animado aí com o papo. Eu queria começar justamente por esse assunto, que a gente tem recebido muitos convidados olhando para crédito privado corporativo. E surge um questionamento justamente sobre a construção de inadimplência dentro dessas corporações. Mas a gente tem, por exemplo, estruturas de antecipação, com FDICs, etc. Então é sempre bastante relevante acompanhar o desenho, né, da inadimplência de pessoas físicas também. Vocês têm esse olhar muito próximo, vocês bebem dessa fonte na hora de estruturar o business. Então eu queria justamente começar o papo aqui com essa luz. Como tem sido a evolução, né, de inadimplência, do desenho da inadimplência no Brasil nos últimos anos? Legal. Acho que assim, é de fato um problema muito sério no país. Acho que está sempre, né, rodando em foco na mídia. E é um problema que afeta hoje mais de 70 milhões de CPFs aqui no Brasil. Assim. Então, se a gente parte aqui do princípio que a gente tem 110 milhões de pessoas economicamente ativas, é uma relevância aí de quase 70% em torno de quem está economicamente ativo. Então, de fato, você tem uma massa no Brasil, né, uma massa na população, que está realmente enfrentando com muita dificuldade o problema de inadimplência. Quando você vai para os dados em si, essas pessoas devem, em média, R$5 mil. Elas têm, em média, 3 dívidas. Então, é uma situação bastante delicada e que tem uma evolução, de certa forma, constante. Às vezes a gente tem anos um pouquinho melhor, mas não é que são 10 pontos percentuais melhores, 2% para lá, 2% para cá. Então, gira em torno desses 70% de inadimplência na pessoa física, e é um problema bastante sério. A gente, enfim, fala bastante com esses consumidores, você vê o quanto isso afeta no dia a dia essas pessoas. Sem dúvida. E como você comentou sobre como isso afeta, a gente tem um entendimento de quais são os pontos principais que provocam essa inadimplência. Então, para a gente entendendo, e acho que isso também está muito relacionado com o negócio de vocês, que é entender as causas, né, os gatilhos que geram a primeira perna de inadimplência do consumidor. Claro. Então, talvez primeiro trazendo dados aqui, né, o que a gente vê, né, dessas dívidas. Mais ou menos 1/3 delas são com bancos. Então é o cartão de crédito um grande vilão aqui das pessoas acabarem se enrolando, né, e ela acaba, né, 1/3 dessas dívidas são com bancos e cartão de crédito. Você tem ali mais uns 20% que daí são com as utilities. Então o cara que atrasa energia elétrica, atrasa a sua conta de internet. Então você tem 20% ali que compõem utilities, né, que a gente chama. E depois você tem mais um bloco de 20% que daí é com financeiras, né? Então são as financeiras que são credoras ali dessa dívida. Aí você já compôs aqui mais ou menos 70% da dívida. Então esses são os 3 grandes participantes aqui das dívidas. Aí qualitativamente, né? A gente conversa com muito desses CPFs que devem, assim. E aí tem até um viés, assim, que em geral você escuta bastante no mercado, que as pessoas fazem isso quase que de propósito, né? Falar, ela já sabe, ela vai pedalar aquela dívida, ela não vai pagar. Quando a gente conversa com o CPF, a história é muito diferente, assim. Acho que todo mundo genuinamente quer pagar, ou fica muito incomodado de estar devendo. Então, você quebra um pouco esse viés de que as pessoas fazem isso mais propositalmente. As pessoas realmente têm a intenção boa de pagar. O que em geral, a gente vê como um trigger, né? Que eu acho que é o seu ponto. Em geral, as pessoas aqui no Brasil, por falta de educação financeira e uma série de razões que a gente pode falar, elas acabam gastando e tendo um perfil de gasto que é exatamente igual à renda dela, né? Ela não tem todas aquelas recomendações de deixar uma gordura, colchão de segurança, etc. Em geral, isso não é realidade para 90% da população brasileira.
Então todas elas ficam ali trocando dinheiro mesmo, a renda realmente cobre os gastos. Só que como você tem bastante, né, da população economicamente ativa na informalidade, ou eventualmente não tem todos os benefícios de um CLT, você tem algum tipo de episódio que faz essa linha d'água mudar de patamar e aí a pessoa se enrola. Então, vou dar um exemplo. O cara é um entregador, enfim, de alguma plataforma de comida, sofre um acidente. Cara, aquelas 2 semanas que ele deixa de trabalhar, faz ele, obviamente, ficar debaixo da linha d'água e aí ele vai precisar pedalar o primeiro rotativo no cartão e isso vai virando uma bola de neve que faz com que essa população entre para esse grupo dos 70 milhões e tenha bastante dificuldade depois de reestruturar e sair desse grupo. Mas os pontos aqui acho que geralmente está associado a um episódio não previsto, então às vezes um acidente, ou às vezes até do ponto de vista de gasto, né? Se tem uma doença que eventualmente requer que você gaste um dinheiro a mais, ou então tem muito caso também que a gente escuta de pessoas que compartilham o crédito, né? Fala, putz, usa meu cartão de crédito, mas me paga, né? Me devolve e acaba não pagando. Então são episódios que são não planejados, que fazem a pessoa ficar ali ligeiramente abaixo da linha d'água na renda dela, e aí isso depois fica ali por um ciclo de meses, às vezes até anos, para ela conseguir se reestruturar e sair disso. Tem esse ponto justamente de ceder, né, emprestar crédito, que isso inclusive dificulta o próprio trabalho dos bureau de créditos, porque você não consegue enxergar, você não consegue fazer a modelagem ali daquele perfil de inadimplência, porque seria uma pessoa que seria uma boa pagadora, só que ela toma um crédito que ela não comporta, fiando na renda de um terceiro, esse terceiro não paga e acaba gerando consequência no CPF dela, né? E para quem está modelando ali por trás, isso passa, você não teria como prever esse comportamento fora do comum, né? Como a gente eventualmente tem programas para alertar as pessoas, olha, não façam isso não é bom, porque realmente isso é uma complicação para todo mundo e acaba gerando ruído para o sistema como um todo, né? Uhum. Eu acho que o tema acho que é super falado e batido quase, né? Mas quando você pega o currículo educacional do brasileiro médio, o tema educação financeira, ele passa milhares de quilômetros de distância, assim, não, então de fato um déficit você criar um pouco esse senso de, pô, a minha vida financeira importa muito, assim como a matemática, como o português, e acho que esse tema ele de certa forma, menosprezado, de certa forma, no currículo base educacional, assim, então acho que esse realmente é um déficit, né, e eu acho que a gente aqui como empresa, instituição, a gente tem muita missão de tentar reverter um pouco isso, tentar levar esse conhecimento com pílulas que sejam entendíveis, que realmente tragam algum impacto, mas o nosso diagnóstico aqui é que realmente está na base, né, na formação da população brasileira de fato ter acesso um pouco a essa educação financeira. E esse processo de formação e educação financeira, você comentou que boa parte da inadimplência começa lá em bancos ou em financeiras. Como é a conversa com essas instituições mesmo para que a forma de ceder o crédito mitigue o próprio enforcamento do tomador, né? Uhum. Acho que a instituição, assim, elas estão aí há bastante tempo, elas têm muita experiência nisso, então elas têm muita expertise em tentar quantificar quanto que né, o custo do crédito de cada CPF, né? Então, elas tentam, obviamente, fazer isso baseado no histórico, seja daquele grupo de pessoas. Então, as instituições, acho que elas estão ali, obviamente, para ganhar dinheiro, ser remuneradas, né, óbvio, mas elas têm essa consciência de tentar ajustar, né, e conseguir fazer algo que seja pagável. Acho que nenhuma instituição tem interesse em ofertar um crédito que seja impagável, porque isso é um prejuízo, né? Então, elas obviamente tentam, né? Tem bastante estudo interno ali para tentar criar algo que seja pagável para cada usuário. Eu penso muito no próprio modelo, né? Por exemplo, você eventualmente cedeu um crédito pessoal. Aí, na incapacidade de pagamento, a pessoa vai lá e cai a prestação, ela não consegue cobrir, cai no cheque especial, aquele volume vai aumentando. Às vezes, pelo próprio modelo, a situação piora passivamente, né? E aí vem as questões de renegociação, etc., que poderiam ser gatilhos anteriores para que isso não vire
justamente uma bola de neve, né? E eventualmente, por isso que eu comentei, de ter esses pontos de, para além do, olha, esse consumidor já está numa situação mais difícil, vou oferecer o crédito, vai ser naturalmente mais caro. Mas se tem formas, modelos, para justamente quando você caiu nesse ponto que seria um ponto de inflexão, tornar de novo flexível, né? Então você vai contornando, vai criando encaixes de financiamentos que permitam que você vá para uma trilha que saia daquela digamos, que te coloque de volta para a estrada, ao invés de você ir cada vez mais para a floresta, né? Esse desenho do consumidor e do crédito é muito justamente relevante para que você consiga dar sobrevida ao tomador e justamente consiga resgatar esse tomador para o mercado de crédito. Né? Perfeito. Acho que eu volto aqui talvez ao tema da educação financeira. Acho que as instituições, acho que elas tentam, né, obviamente, otimizar um pouco essa roda, mas com o que elas conhecem. E elas conhecem uma fração de cada CPF. Quem realmente conhece toda a realidade da pessoa é a própria pessoa. Só que aí, como ela carece do outro pedaço, ela não sabe tudo que ela pode usar para realmente sair desse trilho. Né? Então, eu vou dar um exemplo. O cara entra no cheque especial, que é o exemplo que você deu. Mas, às vezes, o cara tem um carro. Ele poderia pegar e trocar, né, fazer auto-equity, que a gente chama, né? Então, pegar o carro dele e oferecer como garantia e conseguir um crédito muito mais barato do que o cheque especial. Ele conseguiria fazer isso por 1 ano, né? Ter uma duração maior, um crédito com garantia, e ele conseguiria sair muito mais rápido desse ciclo. Mas por ele não conhecer que isso é uma possibilidade, ele acaba ficando refém do que é ofertado a ele, não do que ele vai buscar. Né? Então, a gente brinca bastante que, infelizmente, no Brasil, o mercado, né, pessoa física, ele é o que a pessoa é oferecida, e não o que ela busca, o que ela... Então, quase que ela é escolhida no crédito e não escolhe, né? Acho que esse é um pouco E eu acho que tudo vai acabar voltando em cima do mesmo ponto, assim. Eu acho que uma vez que a pessoa conheça tudo que ela tem acesso no mercado, ela poderia tomar decisões muito melhores do que ela, na média, toma hoje. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Fernando Iodice, CEO da Consumidor Positivo, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil, sobre inadimplência e própria evolução do perfil do consumidor, além, naturalmente, de educação financeira, um ponto de gatilho para toda essa discussão. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fernando Iodice, CEO da Consumidor Positivo, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil, falando sobre inadimplência, evolução dessa inadimplência, o perfil dela, como as pessoas, como todo esse processo começa e eventualmente como se proteger e sair, né, desse ciclo vicioso. Vocês olham bastante justamente esse perfil do consumidor, vocês têm os próprios programas, os chamados feirões, não é isso? Que agora é online, né? Feirão tem muita ideia daquele feirão antigo. Isso aí, de fato, era sabe, feirão de automóvel? Isso aí era exatamente como uma feira livre, só que de carro, né? Agora não, agora é moderno, tudo online, né? Mas vocês fazem essa interlocução com o público justamente de voltar a visitar e recriticar aquele crédito que estava quase que dado como perdido. Quais são os fatores fundamentais, vocês conseguem mapear para a recuperação desses créditos? Então você olha assim e fala, olha, de fato, o consumidor geralmente quer pagar, se ele não pagou foi por um problema, então vamos desenhar aqui esses parâmetros que, se a gente conseguir chegar nessa circunstância, o consumidor consegue voltar a ficar adimplente. Perfeito. Acho que essa época do ano ela é muito propícia, assim, né? Então, a gente de fato está fazendo, né? Feirão SCPC com Acordo Certo, que é o nome do nosso feirão. E a gente usa essa época do ano porque é justamente onde tem ali a primeira parcela do 13º. Então, é esse recurso adicional, né? Dado que a gente acabou de falar aqui, né? A educação financeira ser um ponto, acho que nesse momento aqui o recurso ele é adicional, então faz a pessoa estar ao contrário na linha d'água aqui, então ela tem uma receita maior do que o custo dela, dado que o custo dela não varia tanto agora nesse final de ano. Então é uma época muito propícia para você
falar com esse cliente, e a gente fala com o cliente, fala com os credores e fala, cara, agora vamos tentar fazer uma ocasião especial com um desconto adicional para a gente tentar, de fato, criar uma condição muito atrativa para ele renegociar. Então, nessa época, os credores eles dão descontos maiores, né? Então, a gente consegue, dado que tem um pouco esse alinhamento de o cliente, no final, ter um recurso adicional e o credor com apetite ali de dar uma condição especial, a gente cria esse feirão digital para tentar casar um pouco esses interesses. Então, a gente tem aqui casos que o usuário consegue 99% de desconto na dívida. Você tem, enfim, com certeza, vários casos aqui com mais de 60%, 70% de desconto. Então, acho que é bem propício essa época do ano para conseguir juntar um pouco esses dois elos, sentar na mesa, vamos conversar e vamos achar um meio do caminho bom aqui para todos. Mas como funcionam esses descontos? Porque às vezes a gente olha, ainda mais que a gente, essa época de Black Friday, né? A gente olha um desconto muito grande, parece que eu estou sendo operado, né? Então não era aquele o preço. Como é que funciona como que funciona essas renegociações, esses descontos? Eu sei que naturalmente tem um componente como o próprio banco eventualmente já provisionou perdas, então ele tem um espaço no balanço para trazer essa negociação, ou eventualmente ele cedeu esse crédito para uma securitizadora, e aí ele já comprou esse crédito com desconto. Então, eu entendo que tem esse pedaço da gordura aí, mas o que mais é olhado por essa instituição na hora de pensar esse crédito a ser recuperado, para calcular quanto de desconto pode ser dado para chamar o cliente para a mesa? Cada credor ele acaba tendo uma política muito diferente, assim, é quase que impossível de falar que existe uma receita de bolo que a gente vê do lado de cá, assim, né? Então, cada credor, baseado no momento dele, baseado em como está o resultado do ano, ele é mais ou menos agressivo nos descontos, mas o que a gente vê em geral é que quando se acompanha no ano, todos eles são mais agressivos nesse pedaço, né, do final do ano, então, em geral, ele contra ele mesmo agora é muito interessante. É o que você falou, acho que tem essa dinâmica de fato, o que está no balanço não necessariamente é o valor de face da dívida, então ele tem um espaço ali para dar um desconto. Em geral, dívidas que ele já cobrou por bastante tempo e não conseguiu por sucesso, e aí essa dívida já está bastante antiga na carteira, ele consegue ter mais margem para dar mais desconto, mas a verdade é que não existe uma regra geral, né? Cada um tem um pouco a sua própria regra baseado ali no que ele está vendo de realidade. Então isso é um pouquinho, não tem uma fórmula secreta para eu te passar, mas tem os elementos que você falou, assim, compondo. E dentro desses feirões, além de bancos e financiadoras e financeiras, que são esses grandes públicos iniciais que comentou, quais outras companhias, quais outros grupos costumam entrar também para a negociação desses créditos? Perfeito. Todos os que estão na plataforma hoje, eles acabam aderindo ao feirão, assim, né? Então, você tem aqui uma grande relevância de bancos, que a gente falou, financeiras, as securitizadoras, né? Então, essas empresas que compram as dívidas dos bancos também usam muito essa época aqui para ser mais agressiva nos descontos. As empresas de utilidades, todas elas estão na plataforma, então você tem telecom, você tem algumas de energia. E você tem o varejo também, né? Então, o varejo também, antes de repassar ou vender a carteira, também cobra ali internamente e também usa essa época do ano para tentar regularizar um cliente. Acho que é muito propício para eles porque eles querem que o cliente consuma agora também no final do ano. Então, se regularizar um cliente no varejo aqui pré-Natal, pré-Black Friday, é algo também bastante atrativo para eles. E como essas instituições que fazem parte, né, da plataforma sinalizam para vocês, olha, eu quero entrar nesse feirão, eu tenho esses créditos para colocar. Como é essa interligação? Ou é um estudo, eventualmente, que vocês mesmos já têm e vocês provocam as empresas? Falam, olha, eu tenho esses clientes que poderiam entrar nesse plano, dá uma olhada aqui, me valida para entrar. Como é que é essa ponte? E no limite, o cliente vai sentar lá virtualmente para conversar direto com algum representante da empresa? Vocês intermediam isso de alguma forma? Como é a operação, o desenho desse fluxo até chegar no acordo e, de fato, o pagamento do acordo? A beleza, tudo 100% digital, assim, né? Então, de fato, a gente tem ao longo do ano várias conversas, né? Quase que semanalmente a gente tem um pouco essas provocações, do tipo, estamos vendo esse perfil de cliente, tem esse outro perfil, mas aí o credor depois senta lá na sala, né, portas fechadas, e ele define uma política que ele vai aplicar agora nesse final de ano, e a gente está interligado com todos eles via APIs, né? Via sistemas de tecnologia. Então, a gente consegue quase que em tempo real, quando o cliente entra na plataforma,
consultar as ofertas de todos os credores ali instantaneamente e trazer para ele qual que são as melhores ofertas que esses credores estão dando para ele. Então, é tudo muito simples, acontece tudo em segundos, e a pessoa consegue fazer essa renegociação inteiramente na plataforma digital da Acordo Certo ou da Consumidor Positivo, as duas têm acesso aos mesmos credores. Você vai basicamente no chatbot, mas você tem um fluxo ali que você vai puxando as condições de renegociar, para renegociar sua dívida. Tudo muito rápido, acontece ali em 1, 2 segundos, você já tem ali para o cliente quais são de fato as melhores condições que cada credor trouxe e a gente mostra isso para ele. E aí depois ele segue ali num fluxo de renegociação e a gente também, via integração de tecnologia, fala, olha, essa dívida aí, fica tranquilo que a pessoa quer renegociar, pode me mandar o boleto que eu mando para esse cliente que ele vai realmente pagar aqui. Então tem quase querendo ou não, tem quase um leilão invertido, né? Se você dá mais desconto, provavelmente o consumidor vai preferir pagar o seu primeiro, né? Quando ele abre lá a plataforma e vê as opções. Exatamente. Dado que, em média, as pessoas têm 3 dívidas, acontece exatamente um pouco o que você está dizendo. Então, quem está ali na política dele mais agressiva, no desconto, acaba sendo preferido pelo cliente, porque parece uma condição melhor para ele. Mas aí, só retomando, quem indica para vocês, olha, esse crédito aqui pode colocar para o verão, é a companhia, ou isso são os credores, exato, são os credores. A gente tem acesso a todas as dívidas, né? Então, sim, exato, isso algumas que eu pensei, vão estar participantes. Tudo vai estar... Vocês têm acesso a todas as dívidas que estão cadastradas, isso. Ok. Mas nem todas a empresa vai querer lançar uma oferta no feirão para renegociação. Aí quem fala quais dessas dívidas ela vai querer lançar no feirão é a própria empresa que está... Isso. Ela vai acabar, todas ela vai exibir lá na plataforma, mas algumas ela não está participando. Aparece com 0% lá. Não, 0% é baixa muito a difícil, chance mas o cara tem um desconto menos agressivo do que as outras dívidas. Então tudo isso definido ali em tempo, né, de experiência que essa decisão acontece. E vocês fornecem dados para as companhias para elas precificarem e até para ajudar a estimar quanto seria um bom desconto? Então, eles conseguem ver via plataforma de vocês, por exemplo, o próprio o score de crédito de vocês, quantas dívidas aquele consumidor tem, para ela bolar a oferta melhor? A gente mostra o histórico do que está acontecendo com as dívidas dela na nossa plataforma, né? Então a gente fala, olha, a gente trouxe tantos usuários que viram as dívidas de vocês, nessa faixa aqui converteu mais, nessa faixa menos. Então nessas conversas que acontecem aí ao longo do ano, a gente troca muita informação nesse sentido para tentar, né, é bom para os dois lados, né? Acho que é bom para a gente que eles otimizem um pouco para cada usuário, para eles também é bom que eles recuperam mais. Então a gente tenta aí ao longo do ano ir construindo e otimizando um pouco essa política no final das contas. E nesse alinhamento, vocês têm esse dado, porque, por exemplo, quando você vai conversar com o banco tem bastantes dados sobre o cliente. Mas, por exemplo, eu imagino que para algumas empresas de utilities, empresa de água, por exemplo, ela tem um único ponto de contato com o cliente, então é um pouco mais difícil, né, pegar perfil e essas coisas. Então, para ela, acaba valendo até mais esse tipo de cruzamento de informações com vocês. Né? Sim, sim. E aí eles têm muito acesso, né, porque só, talvez, explicando um pouco da estrutura da nossa empresa, né, então, a Consumidor Positivo, ela tem como sócia a Equifax, que é a Bureau de Crédito, e aí a gente cuida basicamente do que é o B2C, né, então essa interface com o cliente final, o CPF, esse o nosso, talvez, maior foco. No B2B da Equifax, que é a nossa sócia, eles acabam tendo muito essa relação, seja com as empresas de utilities, seja com os próprios bancos, para tentar comercializar um pouco essa informação, para tentar otimizar ali a inteligência, seja na concessão do crédito, que eu acho que acontece antes dessa jornada, seja também com scores ali de recuperação, né? Então, eles têm também na prateleira deles, eles qualificam um pouco cada CPF e falam, cara, esse aqui está com maior propensão de pagar, você deveria gastar mais energia cobrando esse cliente. Então, a Equifax ela acaba tendo também essas duas inteligências aí que elas acabam trocando com os clientes no B2B. Estamos batendo esse papo com o Fernando Iodice, CEO da Consumidor Positivo, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil, sobre os desejos da inadimplência, suas causas e consequências e como administrar, seja para você, consumidor, que eventualmente está pensando numa melhor renegociação das suas dívidas, seja pela própria companhia, na melhor forma de recuperar esse crédito. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de Hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fernando Iotti, CEO da Consumidor Positivo, falando sobre o mercado de crédito aí para o Brasil, falando sobre um pouco de inadimplência, mas também como recuperar esse crédito, como se desenha essa inadimplência, como são as formas, as estratégias de recuperação. Agora, você comentou no fim do último bloco, Fernando, sobre a própria estrutura da companhia. Eu queria puxar um pouco mais desse assunto. Consumidor Positivo surgiu justamente como uma joint venture, né? De onde veio o projeto de construir a Consumidor Positivo e o que é, digamos assim, modelo de negócio para vocês? Onde vocês ganham dinheiro na Consumidor Positivo? Legal. Vou contar um pouco de história aqui, né? Senta que lá vem a história. Eu venho da Red Ventures, né? Que é o outro sócio aqui que a gente tem na Consumidor Positivo. E a Red Ventures, ela é um grupo, enfim, global, vamos dizer assim, tem 4.000 funcionários mais ou menos, e ela tem uma expertise muito grande em marketplaces em geral, assim. Então, nos Estados Unidos tem Bankrate, tem creditcards.com, tem o The Points Guy, e tem também marketplaces de energia na Europa, tem, assim, tem marketplace de educação, de coisas relacionadas a health nos Estados Unidos. Então, é uma empresa que tem muita expertise em fazer marketplace. Aqui no Brasil, a história é um pouco mais recente, acho que a gente veio para 2015, mais ou menos. E aí também queria se construir muito marketplaces ou plataformas, né, que tivessem acesso ao consumidor final. E aí aqui no Brasil a gente viu o estágio, né, de maturidade ainda é muito diferente do que é na Europa ou nos Estados Unidos, né? A gente falou um pouquinho aqui na conversa, mas o americano médio ele tem muito poder de escolha, né, de produtos, seja de cartão de crédito. O americano médio tem 5 cartões de crédito, por exemplo, na carteira. Aqui no Brasil é um pouco diferente, acho que ainda tem um pouco a dinâmica de ser escolhido. Então, se me oferecer esse cartão, deixa eu pegar ele, porque talvez eu não tenha outro. Né? Então, a gente viu que trazer o modelo propriamente que era usado na Europa e nos Estados Unidos para cá ia ser um pouco difícil. Acho que a gente precisava mudar muito do macro, né, do mercado, para você conseguir adaptar. Acho que não faria sentido isso. E aí a gente começou as discussões justamente com a Boa Vista na época, né, hoje é a Equifax, para tentar criar, né, uma empresa conjuntamente que endereçasse essa dor do brasileiro, de talvez mudar, né, ou empoderar ele de uma maneira diferente, que das decisões que ele pode tomar, vamos tentar fazer essas aí melhor. Né? Eu acho que, dado que ele não pode tomar todas, ou todas, né, não tem tanto esse poder de barganha, mas dentro do escopo do que ele pode, vamos fazer ele tirar essas melhores decisões. E aí foi ali que a gente começou a moldar essa JV, né? Então hoje a JV, ela é, e a Equifax não preciso nem dizer aqui, né? Acho que um líder mundial aqui de inteligência de dados e muito forte aqui no Brasil via Boa Vista, mas agora renominada como Equifax, que vende muito essa inteligência de crédito ou renegociação e tem um conhecimento sobre o CPF muito, muito alto, né? Então, acho que foram as duas forças aqui, uma mais do ponto de vista de tecnologia, gestão de audiência, e o outro da inteligência do crédito, etc., que essas duas expertises aqui a gente viu que somadas poderiam criar uma empresa que realmente tivesse um impacto aqui no Brasil. E foi aí que a gente criou essa JV, que foi criada, né, de fato aqui em abril de 23. Então a gente ainda está saindo do engatinhar e começar a dar os primeiros passos, né, como criança aqui ainda, super jovem. A gente recebeu 70 milhões de reais de investimento para construir, né, essa plataforma, que é essa tentativa. Acho que a tentativa de tentar levar para o brasileiro médio, né, um poder de decisão e de renegociação o melhor possível dentro do escopo do que ele pode. Né? Acho que esse é o que a gente quer fazer. Como que a gente ganha dinheiro? Esse é um ponto. Eu já estava esperto aqui, o Fernando vai pular essa parte. Não, né? não. A gente é comissionado nos sucessos. Então, cada dívida renegociada na plataforma, a gente é comissionado por isso, mas a gente também é comissionado pelos produtos de crédito que são originados pela plataforma. Então, a gente oferece cartão de crédito para quem tem, né, uma pré-aprovação em um banco, por exemplo. Então, a gente é remunerado via sucesso numa comissão de um produto que a gente consegue revender, né, de um banco, de uma instituição, ou de um crédito que a gente consegue recuperar. Essas são as duas vertentes aqui que a gente tem. E como, por exemplo, vocês trazem esses consumidores para a plataforma, eles acompanharem, verem ali o próprio... monitorarem suas dívidas. Como é que é essa atração para as empresas? Primeiro, tem menos empresas que pessoas, então vocês conseguem ir lá e bater na porta das empresas, e o serviço que vocês estão oferecendo para a empresa ele é bastante
imediato. Mas, e como é bater na porta dos consumidores para que eles visitem o portal? Porque engajamento desse consumidor no portal de vocês, no fim do dia, é um ativo relevante para vocês, dado que, eventualmente, o próprio comissionamento vem da distribuição desses produtos. Então, como vocês batem na porta desses consumidores para que eles mantenham-se engajados nas plataformas de vocês? Perfeito. Acho que é o que a gente falou no começo, assim, né? A gente tem um viés de que a pessoa não quer se regularizar, não quer se informar, e na verdade ela quer, né? Então, a gente tem um alto volume de busca orgânica mesmo, pessoas que querem consultar seu score de crédito, por exemplo. E essas buscas, elas caem dentro do nosso aplicativo, né? O aplicativo do Consumidor Positivo, onde a pessoa pode ver as variações que acontecem no score dela, se alguém negativou ela novo, quem são as pessoas que negativaram ela. Então a gente oferece essa plataforma para ela ter um autoconhecimento financeiro, e isso acaba gerando um fluxo bastante orgânico. Pra você ter ideia até de números, assim, a gente hoje tem 49 milhões de CPFs na plataforma cadastrados e mais ou menos 20 milhões de acessos mensalmente, seja no aplicativo ou na plataforma web, né? Mas somado a gente tem uns 20 milhões de pessoas que vêm. Então mostra que a gente tem esse fluxo, né? Essas pessoas estão vindo já tentando buscar uma solução ou tentando achar um produto de crédito melhor. De fato, como você entrega valor para essa pessoa, como é que você oferece condições que cabem no bolso dela, como é que você melhora a qualidade dos produtos de crédito que ela já tem acesso. Acho que é um pouco isso que elas vêm buscar aqui na plataforma. Isso é bem bacana e é importante até para entender esse perfil, como você comentou no começo da entrevista. A falta de educação financeira gera um conjunto de problemas. E acaba maquiando o próprio perfil do consumidor. Parece que o camarada que está inadimplente é aquele enrolão, né? Aquele camarada que antigamente ia na padaria, deixava na caderneta do fiado e depois ia em outra padaria, né? E não é isso. Às vezes, simplesmente, falta sentar para fazer conta, né? E você ter essa ponte para... esse ponto de encontro para sentar e fazer suas contas faz uma diferença para o consumidor. Mas, por exemplo, o próprio acesso digital a essas ferramentas, como essa ponte, dado que a gente tem consumidores heterogêneos, né, na nossa base ainda. Hoje eu imagino pessoas que ainda usam menos o digital, eventualmente quem tem menos traquejo com o digital por N circunstâncias. Existem outros canais que vocês consigam atingir essas pessoas? Como é que de fato essa prospecção de pessoas para a base de clientes que vocês vão ter para conversar sobre crédito? Até que mudou muito, né? Nos últimos 5, 10 anos, assim, o tanto que as pessoas se digitalizaram é impressionante, assim. Então você tem muito já, mesmo em classes até mais velhas, né, que eu acho que é onde a gente tem um viés de que elas são menos digitais, isso evoluiu muito. Mas a gente tenta oferecer multicanalidade para o cliente, assim. Então, obviamente, tem o aplicativo, para quem conseguir ter o aplicativo no telefone, a gente oferece uma experiência web, mas você também usa ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, que eu acho que hoje em dia é inegável que mesmo as pessoas mais velhas conseguem navegar e falar no WhatsApp de maneira bastante, enfim, bem, e aí a gente consegue também oferecer mais esse canal para o cliente também ser servido, né? Então a gente tenta oferecer o máximo possível, mas ainda dentro, obviamente, do espectro digital. Aí entra o robozinho mesmo, vai ser... Tem robô, tem humano, tem de tudo, assim, mas o robô com certeza é uma das evoluções mais recentes. E aí a própria linguagem natural você consegue ir interagindo com alguém que eventualmente não ativamente entraria na internet procurar o site de vocês, mas pelo WhatsApp ali ele consegue ir trocando. Sim, consegue. Tem gente que, por exemplo, não sabe ler e escrever. A gente consegue fazer uma renegociação para essa pessoa, ela fica mandando no áudio, transcreve, aí tipo o robô fala com ela um pouco, então você consegue atender inclusive pessoas que não têm nem a possibilidade de escrever. Que bacana. Poxa, eu acho esse tipo de sensibilidade no trato de algumas das questões é muito importante para atingir problemas tão estruturais como esse. Acho que uma coisa que a gente tem de dor em várias circunstâncias quando lida com esse tipo de problema é o perfil de quem está desenhando as soluções é muito diferente do perfil de quem está vivendo o problema. E às vezes a falta de empatia na hora de desenhar a solução
faz com que ela seja menos efetiva. Então, poxa, esse ponto é super interessante. Olha, vamos fazer por áudio de WhatsApp, né? Vamos levar para dentro do ambiente da pessoa que ela está acostumada. Ainda, às vezes, não é... Ainda que ela saiba ler e escrever, mas ela tem alguma dificuldade, fica lenta, ela fica incomodada. Então, deixar um ambiente que seja acolhedor, de certa forma, que está dentro do que ela está acostumada para o dia a dia, é fundamental para a gente conseguir uma solução melhor e atacar essas pontas de maneira mais global. Isso é um recado interessante, não só para esse negócio, mas para muitos outros. E, cara, as pessoas querem ser ouvidas, assim. As pessoas querem ser ouvidas. A gente gosta muito de ter essas conversas porque justamente você tenta sair da sua bolha, assim, né? Eu acho que quebra um pouco o que você falou. Às vezes você constrói e você acha que você está construindo para si, mas não é. Você não está construindo para si, você está construindo para pessoas fora da bolha. E as pessoas querem muito ser ouvidas. Quando você senta com as pessoas, você fica sempre mais de 1h30 escutando um pouco da vida dela, onde que ela escorregou, o que ela errou. E ela quer muito, né, contar um pouco para você para ver se sai alguma ajuda disso. Então, realmente a gente tem um pouco essa tentativa de furar a bolha quanto mais possível. Você já consegue, por exemplo, monitorar quanto das pessoas que participam das ações de vocês eventualmente conseguem passar por todos os... quitar todas as suas dívidas, todos os seus créditos, e não voltar mais? Então ela passa a consultar vocês só para ver se tem oferta de cartão de crédito, mas não tem dívida mais. Vocês conseguem monitorar esse coeficiente de respiro, conseguir sair da água? A gente monitora, ainda é triste o número. A gente faz safrado, né? Isso é da ordem de grandeza de 50%, assim, em 6 meses. Então, se a pessoa sair hoje, de todas as pessoas que saírem hoje, mais ou menos metade está de volta em 6 meses, metade não está de volta. Então, ainda é uma situação muito dura. Acho que o ciclo ainda leva a pessoa de volta, né, e vai voltando. Que acho que é isso que a gente quer muito mudar, né, como realidade. Acho que vamos tentar sair disso de uma maneira que seja consistente para a pessoa, que ela consiga depois ter uma vida sem ter que voltar de novo para isso, né? Acho que esse é o nosso objetivo. É quase como se tivesse uma dieta que não é que você precisa fazer ela em 60 dias e depois voltar à sua vida, como você consegue ter uma vida que seja sustentável para você, né? Sem efeito sanfona no crédito. Sem efeito sanfona. Estamos batendo esse papo com o Fernando Diotti, CEO da Consumidor Positivo, falando um pouquinho sobre crédito no Brasil, falando um pouquinho sobre inadimplência, como contornar e como salvar esse crédito e, naturalmente, do ponto de vista do consumidor, como programar para sair desse registro negativo, dessa inadimplência e ir para um caminho de finanças pessoais mais saudável. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fernando Diotti, CEO da Consumidor Positivo, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil, inadimplência, como fazer a gestão desses créditos que eventualmente ficarão vencidos, né? Como o consumidor pode cuidar da sua própria saúde financeira e resolver seus problemas de inadimplência, como as próprias empresas podem recuperar esse crédito, podem se programar para tirar o melhor valor possível e conseguir organizar e, inclusive, tornar mais saudável o seu cliente. Você comentou um ponto muito bom. Quando eu estava na outra ponta disso, era que eu mais me preocupava com inadimplência, não é se o quanto a gente recuperou do crédito, que o consumidor pagou e ficou feliz ou não. Era tirar a bolinha preta dele e poder vender de novo, né? Então, quando você está na ponta de varejo, o mais importante é passar aquela barreira, né? Então, agora, nessa época do ano, é a época que os varejistas querem mesmo resolver essas situações para os clientes. Então, clientes, resolvam também você poder comprar seu panetone em paz. Acho que é a época vai todo mundo comprar presente, então assim, de novo, você tem uma primeira parcela do 13º, primeiro quita, e aí depois a segunda parcela você pode usar para os presentes para o panetone, né? Acho que é talvez o equilíbrio. Agora me conta aí uma coisa, você comentou que você veio de A Red Ventures, que é uma que fazia parte dessa estrutura societária da Consumidor Positivo. Agora,
quando ela começou nesse desenho de puxar os valores europeus, entendeu? Olha, aqui não faz sentido trazer exatamente dessa forma para o Brasil. A Red Ventures, ela geralmente faz investimentos em empresas que já estão rodando. Ela entrou logo no começo no cap table. Como é que foi esse desenho para que esses membros da Joint Venture se organizassem em torno do projeto? A gente considera quase como um começo, né? Então ela entrou... Super interessante. É um modelo bem diferente, né? Super Um interessante. modelo diferente. Acho que de fato uma empresa, né? A JV, ela é 50-50. Então 50% é da Equifax, 50% é da Red Ventures. E ela foi uma composição de vários ativos, né? No final das contas, além do dinheiro, né? Dos 70 milhões que eu comentei, teve aqui, né? Um pedaço da Equifax, ela foi tirada lá foi separada mesmo, né? O carve-out de um pedaço da Boa Vista, que era quem fazia justamente essa autoconsulta do score, né? Então você tinha um time ali dentro da Equifax que cuidava dessa experiência do B2C, que veio fazer parte da JV. Então esse foi um primeiro elemento aqui que formou a JV. Você tinha a Acordo Certo, que era uma empresa independente, que foi comprada pela Boa Vista, mas ela era uma empresa que era tocada independente, que também, né, super forte em renegociação de dívida, então ela também compôs aqui enfim, essa JV nova. E do lado da RV existia já algumas marcas que faziam marketplace de crédito, que também se juntaram aqui, né? Então, foi uma soma de partes aqui, né, que a gente espera que 1 mais 1 seja 3, né, aquela história de você ter expertises diferentes que, quando se complementam, de fato, você consegue criar valor mais rápido para o cliente final. Então, foi um pouco essa a formação da empresa. Foi longe de ser fácil, né, porque é uma complexidade de juntar todos esses entes, mas a gente fez esse processo aí ao longo dos últimos 12 meses. E como tem crescido esse produto com vocês? Como é que tem sido a evolução? Primeiro, quando vocês começaram, né? E desde lá, como tem sido a evolução desses números ao longo do tempo? Legal. Então a gente começou de fato, né? A data de formação é abril de 23, então a gente nem completamos 2 anos ainda, então 1 ano e 6 meses, vamos dizer assim. E a gente tem crescido bastante, assim, acho que você pega janeiro desse ano versus agora, a gente deve estar uns 30%, 40% acima quando a gente olha o mês a mês. Então tem de fato agora trazido valor e a gente tem conseguido crescer. Base de usuário, por exemplo, eu falei aqui, né, somos 49 milhões, a gente quando formou aqui, a gente tinha uns 40, então assim, também crescemos mais 9 milhões de consumidores. Então acho que tem se mostrado bastante positivo essa junção de forças aqui, para tentar trazer valor ali, né, para o CPF, né, e obviamente construir algo relevante no mercado. É uma fase gostosa da empresa quando você mede crescimento por mês, né? Você compara mês contra mês, isso é gostoso, né? Depois você começa a ver crescimento em década. Então você vê a empresa falando assim, olha, a gente quer crescer nos próximos 10 anos, a gente quer reconstruir nos próximos 10 anos que a gente construiu nos últimos 50, parece uma frase bonita de impacto, né? Mas na verdade ela está falando que ela vai crescer 7% ao ano nominal, né? Que é bem pouco, né? Só que são fases da empresa, não tem jeito. Mas esse pedaço é muito gostoso. Agora, a Red Ventures, ela montou pensando numa... É normal... pelo próprio modelo de vocês, né? Pensar numa saída. Só que como vocês meio que montaram a empresa junto, a ideia é continuar. Como é que vocês estão pensando esse pedaço da participação? Que a Joint Venture é um jogo diferente de você ir lá e simplesmente comprar uma participação minoritária numa companhia que já está andando, né? Sim. Como vocês estão vendo esses planos de condução do business para próximas etapas? Então a Red Ventures, ela tem uma diferença, assim, ela tem menos essa pressão de saída, assim, ela de fato, o fundador é uma empresa privada, né? Então ela não é... Ela consegue, ela é uma empresa de dono, né? No final, o dono tem uma participação bastante relevante da empresa. Então ela consegue tocar num clock muito diferente do padrão, vamos dizer assim, né? Então ela é muito mais, talvez, uma empresa operativa do que propriamente investidora, que tem um clock de saída e tudo mais. Então não existe essa pressão. Acho que, de fato, é muito mais de criar um valor de longo prazo do que propriamente fazer uma criação em 5, 6 anos, etc. Depende do clock, né, de fundos. Então acho que tem um pouco menos essa pressão. Então acho que, obviamente, o futuro vai dizer, mas acho que hoje não existe essa pressão e, principalmente, quando foi criada na empresa, existia zero essa perspectiva de saída. Assim. Não, super bacana. Vocês sabem, pessoal que está em casa, eventualmente não participou de empresas que passaram por fundos, como
destruidor de valor você ter a deadline, embora é uma coisa que muitas vezes não tem como lidar com, como você comentou. No caso da Red Ventures, como é dinheiro proprietário, é mais fácil administrar. Mas às vezes você tem que ter prazo para mandato do fundo. Imagina, já é difícil você captar dinheiro para Private Equity Venture Capital e falar que você vai ficar 7 anos com dinheiro parado. Bloqueado, você não pode ver a cor desse dinheiro de volta. Imagina se chegar e falar, olha, lembra aqueles 7 anos? Talvez a gente precise de mais, né? Depois a gente vê quando devolve. Pô, para o investidor isso é muito difícil. Só que para a companhia esses 7 anos são pouquíssimos. Muitas vezes você conseguir passar uma curva J, muitas vezes isso é muito duro para a empresa também lidar com. O que, por um lado, para o investidor, parece uma eternidade, para a empresa é muito pouco tempo. Então, conseguir fazer desenhos em que você mantenha a perenidade do negócio como ele dê tempo para o desenvolvimento, faz muita diferença na saúde do negócio. Né? E o que vocês estão pensando aí em próximos passos? Naturalmente, vocês têm essa expertise de Brasil, isso faz muito sentido. Mas vocês podem olhar para outros mercados. Como vocês têm visto janelas e oportunidades de crescimento aí? Legal. Acho que a gente ainda, de novo, bem engatinhando aqui, né? Acho que a gente acabou de consolidar a parte de tecnologia para poder oferecer um pouco o produto. A gente ainda tem muito espaço para crescer na oferta de produtos, né? A gente tem, obviamente, a gente tem os maiores credores, a gente tem os maiores emissores de cartão de crédito, os bancos mais relevantes, mas ainda falta muita modalidade de crédito, a gente quer ainda crescer dentro desses produtos que a gente oferece. Então, a gente quer crescer em consignado, a gente quer crescer em outros tipos de crédito com colateral. Então, a gente quer ter, de fato, um lugar onde a pessoa vai e tem todas as modalidades e ofertas que fazem sentido para ela. Então, a gente ainda vê muito espaço aqui. E aí, depois tem outros produtos ainda dentro do nicho financeiro aqui para a gente poder escalar, né? Então, a gente ainda está muito focado em ampliar essa oferta. Eu acho que esse é um grande foco nosso. Maravilha, Fernando. A gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer aqui sua participação. Muito prazerosa a conversa, muito simpático o interlocutor, mas sobretudo muito interessante o tema. Então, queria também deixar você à vontade para conversar com a audiência. Então, os canais, quem quiser acompanhar os materiais de vocês lançam estudos interessantíssimos também. Então, quem quiser acompanhar os estudos, ou quem quiser, de fato, visitar a plataforma, manter seu cadastro ali, monitorando se aparece alguma coisa, ou mesmo as companhias que possam levantar a mão ali e procurar o serviço de vocês, divulgue aí seus canais, o espaço é seu. Boa. Não, a gente recomenda usar, né, o aplicativo da Consumidor Positivo. Acho que é um ótimo lugar e é gratuito, é 100% gratuito. Você vai poder acompanhar, de certa forma, toda a sua vida financeira, sua evolução de score. Eventualmente, se tem alguma restrição em algum credor nosso, a gente vai exibir ali para você. Então, o aplicativo é um grande convite aqui, é gratuito, não tem nenhum problema em baixar. Então, essa é uma recomendação. Outra recomendação, se você tiver algum tipo de débito, acho que essa é a hora de usar os nossos canais aqui, o Feirão SCPC com Acordo Certo, acho que é uma ótima oportunidade para você buscar um desconto, regularizar sua vida, entrar aí o próximo ano de uma maneira mais saudável financeiramente. Então, essas são as 2 recomendações. Se quiser ter os produtos, né, se você for, enfim, uma instituição financeira ou um credor que queira ter o produto aqui na plataforma, pode me buscar no LinkedIn, Fernando Iodi, você vai me achar lá, e a gente é super topa conversas desse tipo, que eu acho que a plataforma vai ficar com, enfim, uma proposta de valor muito mais rica quanto mais gente estiver lá, né? Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você. Muito obrigado, naturalmente, ao Consumidor Positivo por ceder aqui a participação do Fernando e a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar agora todos os dias, sempre para trazer para vocês principais mentes do mercado que faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, numa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro, justamente para buscar e fazer as pontes com esses nomes, esses convidados, para você, telespectador aí de casa. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br ou mande um e-mail para contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.